Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herrias e sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos aí para mais um vídeo de position, papo de position, gráficos semanais e também eu vou analisar minuciosamente outros três ativos, tá? Hoje, dia 22 de novembro de 2020, domingão, vamos já para o gráfico do Ibov. Eu vou fazer uma análise semanal e diária do Ibov, dos principais índices que a gente analisa todo dia, e depois eu vou analisar esses três ativos aí de forma um pouco mais detalhada, tá? Beleza? Então vamos lá. Ibov, pessoal, no gráfico semanal, olha só, gráfico semanal do Ibovespa, terceiro candle consecutivo de alta, tentando aqui romper a região dos 105.930, mas ainda não conseguindo se manter acima desse patamar, né? A gente vê aí que o fechou em aliás, minto, pessoal. Ele rompeu, ó, rompeu, tá em 106, violou, mas está muito próximo da região aí, né, de resistência do 105.930, tem aí menos de 100 pontos, aí tem 100 pontos praticamente, né, acima, então tá meio ainda na região, tá meio na zona de briga aí, pessoal, então não é uma violação clara, bonita, desse patamar, tá? O fato é que é o seguinte, pessoal, no gráfico semanal do Ibov, as bandas estão bem estreitas, isso daí pode sinalizar sim uma possível pernada de alta, né, uma continuidade desse movimento altista até o topo histórico nos 119.593 pontos, tá? Mas para isso, claro, precisa essa semana, uma semana decisiva aí para romper efetivamente essa região, ok? Não seria interessante se essa semana fizesse um candle de baixa aqui, porque iria formar um possível topo duplo aqui, e isso não seria tão legal assim. O ideal aqui no gráfico semanal é ver a continuidade do movimento de alta até o topo histórico aí anterior, beleza? Para baixo, pessoal, nós temos essa região aqui com uma região de suporte, né, a média de 9 aqui, e principalmente a média 8,9 aqui embaixo, tá, pessoal? São suportes importantes aí, beleza? Isso para o gráfico semanal, ok? Para o gráfico diário, no Ibovespa, a gente já vê esse rompimento dessa região dos 930 aqui, ó, e inclusive um pullback testando o rompimento e permanecendo acima dele, o que é muito interessante, tá? Eu sinceramente gostaria de ver o Ibov um pouco mais lateralizado nesse patamar, para a média de 9 continua chegando, a média de 20 ainda está bastante afastada do preço, o que não me deixa muito contente, para ser bem sincero, tá? Além disso, o estocástico já virou para baixo aqui, né? E está em um movimento de recuo aqui dessa região de sobrevenda, de sobrecompra, desculpe. Isso daí está tranquilo, o estocástico para mim não traz informações muito relevantes, tá? Mesmo porque aqui, ó, tá subindo um pouquinho, aqui também está subindo um pouquinho, não tem uma divergência muito gritante aí no estocástico, tá? Mas eu gostaria de ver aí uma correção um pouco mais lateral por mais alguns dias aí, para a média de 9 chegar e a média de 20 também ficar um pouquinho mais próxima do preço. Todavia, pessoal, como a força compradora está muito forte, né? A gente vê aqui que a força compradora está bem mais forte que a força vendedora. Eu não me espantaria de nessa semana, ou possivelmente já na segunda-feira, já romper isso daqui e formar uma bandeirinha aqui, ó. E essa bandeirinha engatar um novo movimento de alta, ainda que longe da média de 20, tá? Não seria o ideal, para minha opinião, pelo menos, tá? Por que não seria o ideal? Porque quanto mais longe da média de 20 fica o preço, quanto mais distante da média de 20 o preço fica, né? Vamos imaginar aqui que ele vai e rompe para cima, isso daqui vai embora, tá? Quanto mais distante ele vai ficar da média de 20, aqui, por exemplo, ele vai estar bem mais longe ainda da média de 20, ok? Mais fácil é o preço fazer um pullback um pouco mais agressivo, um recuo mais agressivo, tá? Um recuo mais forte para chegar na média de 20. E isso não é legal para uma tendência de alta consolidada, uma tendência de alta
clara, né? O bom de uma tendência de alta, a tendência de alta ideal é a média ter uma inclinação mais ou menos nesse patamar, a média de 20, tá? E o preço subir um pouquinho, cai menos, sobe um pouquinho, cai menos, sobe um pouquinho, cai menos, tá? Assim é uma média, uma tendência de alta duradoura, uma tendência de alta bem sossegada de se operar e de se surfar, tá? Agora, se de repente o preço faz um negócio assim, a média de 20 está aqui, né? Ela já está com uma outra inclinação que não condiz muito, ela está um pouco mais inclinada agora, ó, né? Embora ela esteja com 45 graus, mais ou menos, o fato é o seguinte, ela começou a se inclinar agora, mas ela ainda está muito longe do preço. Por quê? O preço deu uma arrancada aqui e distanciou da média, e não está querendo voltar para a média. Se ele der uma outra arrancada aqui, a média vai ficar, ou ela vai inclinar mais e vai sair desse patamar, ou ela vai continuar no patamar, só que o preço tende a voltar de uma forma mais gritante, inclusive ele pode até voltar perdendo o fundo anterior, tá? Então isso que não me atrai muito, mas tudo bem, vamos seguir aqui o trade, né? Vamos ver como é que vai ser segunda-feira o Ibov. Tudo indica que por essa força, se continuar essa força compradora grande aí no ativo, gringos entrando e tudo mais, né? Ele vai vir aqui, vai romper essa bandeirinha que ele está formando e vai dar mais uma pancada aí para cima, beleza? Índice futuro, pessoal, o índice futuro ainda não rompeu aí essa região de Fibo. A gente está vendo aqui, né, essa resistência no 106,390, que corresponde mais recentemente a esse topo anterior aqui. E ele não rompeu ainda, né? Ele rompeu aqui, violou para baixo, violou para cima, violou para baixo e está meio indeciso. Da mesma forma, a média de 20 já está bem afastada do preço. Ele pode dar uma pancada para cima? Pode dar uma pancada para cima. Mas quanto maior a pancada para cima que ele der longe da média de 20, mais chance ele tem de ter um recuo mais íngreme, mais forte, tá? Então, atenção aí para o índice futuro no gráfico diário. Já no gráfico semanal, pessoal, ele também não está tão interessante, né? Formando aqui um doji, né? Uma possível estrela da noite aí, para quem gosta de operar padrão de candle. E a gente vê que ele realmente está sentindo essa região do 106,390 aqui, né? Para cima, se ele resolver ignorar esse dojizinho aí, que a princípio a perda da mínima desse doji, sugeriria um recuo até pelo menos aqui a média de 89, perto dos 100 mil pontos, 98 mil pontos, que é mais ou menos esse patamar aqui, ó, tá? Se ele ignorar esse doji e continuar indo embora, tem resistência aí no 111,640, então é bom ficar atento ao índice futuro nesse patamar já no gráfico semanal, tá? 111,640, e é bem possível ele já chegar nesse ponto essa semana, se ele quiser continuar indo, basta ele subir aí uns 4%, então é bem tranquilo para ele chegar, tá? E no gráfico diário é a mesma coisa, né, pessoal? Temos a resistência aqui no 111,640, para baixo, claro, tem a média de 9 e tem a média de 20 como suportes mais importantes, ok? Dólar futuro, opa, digitei errado, né? Dólar futuro no gráfico semanal, pessoal, ele está aí nessa lateralização, né? Tá fazendo aí topos ascendentes e fundos no mesmo patamar, né? A gente vê esse movimento aqui do dólar, ó, topos ascendentes e fundos mais ou menos aí no mesmo patamar, tá vendo? Bom, isso daí significa uma tendência de alta, mas é uma tendência de alta não tão bonita assim, né? Uma tendência de alta fraca, seria mais até um viés de alta, formando agora aqui um inside bar, pessoal, em uma região de suporte. A ruptura da máxima desse inside bar pode sugerir aí para o dólar futuro nova entrada de força compradora para tentar renovar aqui a máxima do topo anterior e depois fazer o movimento de recuo de novo, tá, pessoal? E assim vai trabalhando o dólar. Se a gente pode ver, inclusive, a gente vai ver isso daí no gráfico diário, fica bem mais visível, né, que o dólar futuro está respeitando bastante as regiões de Fibo, seja a de 50, seja a de 76,4, a de 100
e a de 111,8. Esse retângulo aqui de regiões, ó, entre 5.680 e 5.780, são 100 pontos, é bastante ponto, mas para o gráfico semanal não é tão grande assim. É uma região muito forte, pessoal, tá? Uma região aí de reversão de polaridade. Quem viu os vídeos aí anteriores, os fechamentos diários aí, eu acho que tanto o de sexta-feira quanto ou de quinta e o de quarta, eu não sei se foi de quinta ou de sexta ou de quarta e quinta. Eu expliquei bem esses pontos aí de reversão de polaridade, né? E de reversão de movimento, de força, e é o que a gente vê também no gráfico semanal do dólar. Aqui, pessoal, a gente vê já um ponto de reversão de movimento para compra. É lógico que alguma vez esses pontos de reversões eles vão ser perdidos, né? Por exemplo, se o preço chegar aqui, se o preço vier daqui para cima e chegar aqui, em algum momento, os vendedores que estão vendendo nesse ponto aqui, eles vão perder a guerra e o preço vai estourar para cima. Da mesma forma para baixo. Né? Ou ele vai estourar para cima ou para baixo. Em algum momento, quem está comprando nesse ponto aqui vai perder a briga e vai tomar stop aqui. Mas por enquanto o que temos no cenário é isso. Esse ponto aqui entrando muita força compradora e esse ponto aqui entrando muita força de venda, ok? Temos um inside bar de compra, esse inside bar de compra aqui pode levar novamente até os 5.680, 5.780 aí. Acredito eu que vai até um pouquinho mais para cima, isso se seguirmos aí essa linha de tendência aqui, pessoal. Então ele pode vir até um pouquinho mais para cima dos 5.780 se conseguirmos seguir essa LTAzinha aí, esse topo de canalzinho que está se formando no dólar no semanal. Já no gráfico diário, a gente vê aí um respeito muito grande à MM200, pessoal. E também vemos que ele está aqui em região de terra de ninguém, né? Regiãozinha de terra de ninguém, está respeitando a média de 200, ainda não conseguiu fechar acima da média de 9. Não vejo possibilidade de compra pelo diário, eu vejo possibilidade de compra pelo semanal, lembrando que eu não estou recomendando compra ou venda de nada aqui, nós só estamos trocando uma ideia aqui para fins educacionais, tá? Mas eu não vejo possibilidade de compra no gráfico diário. Precisa violar a média de 9 aqui para formar pelo menos um setupzinho de compra e aí sim a gente tentar surfar até pelo menos aqui o topo anterior ou quem sabe um pouquinho mais, tá? É isso, pessoal, beleza? Dólar é isso. A gente vê aqui, ó, a reversão, né, o ponto de entrada de força vendedora é aquilo que eu te falei para vocês, ó. Se dá bem nesse ponto aqui, a gente vê como o preço bate e volta forte, ó. Bate e volta forte, né? Aqui ele bateu, não voltou, ficou meio truncado, tentou ir para cima e voltou forte, tá vendo? Da mesma forma, tá sendo essa região aqui, né? Onde ele bate e sobe forte também, né? Bateu, brigou, subiu forte, bateu, subiu forte, bateu aqui, ó, mas no que bateu no mesmo dia já subiu e agora está tentando subir pela média de 200, tá? Então, dolinha no diário, nada a ser feito. Índice financeiro, pessoal, gráfico semanal e FNC, continua seu movimento de alta, não vejo possibilidades ainda pelo gráfico semanal de recuo, não tem nenhum sinal de recuo, a não ser essa região onde o preço está agora, que é uma resistência, né? Mas acredito que ele pode chegar pelo menos até o 100% aqui do FIBO que a gente traçou, tá? Novamente, né? Ele já veio, bateu, aí a gente traçou o FIBO, recuou até os 50%, tem grande chance dele chegar aqui ou até mesmo nos 11.850, beleza? Então, resistências aí para o IFNC, 11.377, 11.850. Tá? Se ele parar por aqui, ele vai querer engatar um pivô de baixa, o que não é interessante para o mercado em geral. Tá? E se ele continuar subindo, tem essas duas resistências. Para baixo, claro, nós temos aqui a região de terra de ninguém, que ele acabou de romper nessa semana, inclusive, ele confirmou esse rompimento de região da região de terra de ninguém, né? Da região de ninguém, faixa de Gaza, beleza? E vamos ver, tende a continuar indo pelo menos até esses pontos que eu falei. Para baixo, se ele voltar aqui para a faixa de Gaza, para a terra de ninguém, vai parar aqui, tende a parar aqui na MM200, tá?
IFNC semanal. Gráfico diário, pessoal, gráfico diário está fazendo aí também uma espécie de correção sem força alguma de venda, né? Movimento de alta foi muito forte mesmo. Eu não sei nem se dá para fazer isso daqui, ó, um pivô, tá? Porque é apenas uma barra preta, né? Então poderia até ser uma pancada só isso daqui e tá corrigindo agora. Tá longe da média de 20, aliás, da mesma forma que índice, da mesma forma que Ibov, tá? Mas tem caminho livre até os 11.377 aqui que a gente já tinha comentado antes, tá? Caminho livre. Aqui nós vemos um 9.3 engatilhado, não me agrada muito pela distância, inclusive da média de 9, mas sim, é o 9.3 que dá para se operar. O stop aqui abaixo dessa consolidaçãozinha toda, tá? Lógico que não dá para se operar IFNC, mas dá para se buscar entradas em instituições financeiras que compõem o IFNC, analisando o pacote de instituições financeiras todas, né? Ou seja, o IFNC como um todo. Também é bom analisar o IFNC para a gente ter uma ideia de quão forte ou quão fraco está o movimento do Ibov, já que as instituições financeiras possuem grande peso em cima do Ibovespa, tá? E aí, ao invés da gente analisar instituição por instituição, a gente pega o IFNC, que tem uma média ponderada de tudo, e já serve com uma análise geral, beleza? Beleza! Vamos dar uma olhada no DI, que na sexta-feira subiu forte o DI, eu fiz já um vídeo de fechamento de sexta-feira, analisando aqui o gráfico semanal, pessoal, do DI, é aquilo que a gente comentou, né? Ele está respeitando a média de 9, tem caminho livre até 6,04 aqui pelo gráfico semanal, tá? Pelo gráfico semanal. Caminho livre, quem viu o gráfico diário, aliás, quem viu o gráfico diário não, quem viu os vídeos de fechamento diário, que eu já falo há bastante tempo, sabe que antes do 6,04 tem a média de 200 aqui como uma resistência importante para o DI, beleza? Beleza! Ouro no gráfico semanal, o ouro no gráfico semanal tá fazendo um pivôzinho de baixa aqui, ó, tá? Isso não é tão interessante assim, esse pivôzinho de baixa, a gente pode até tentar melhorar esse Fibo aqui no gráfico semanal e de repente traçar ele nesse canalzinho aqui, ó. Vai parecer tudo espremido aqui no gráfico semanal, mas às vezes no gráfico diário faz bastante sentido, tá? De qualquer forma, vindo para baixo aqui, ouro futuro, claro, ainda existe a possibilidade de nova alta do ouro, rompendo 329 aqui, ó, o preço tende a ir embora e testar topo também. Por quê? Porque está formando um TF, está formando um Dave Landry, dá para se considerar isso daí também um PCzinho, tá? Então, muito interessante o ouro no gráfico semanal. E olha que legal, pessoal, a divergência monstruosa aqui no estocástico, tá? Ó que interessante, preço, topos menores, e aqui, ó, também pode-se dizer topo menor? Pode-se dizer topo menor, mas aqui eles estão meio que na mesma região, né? E aqui estão bem menores, então existe sim uma divergência interessante aí no gráfico semanal. Já para o gráfico diário, vamos falar aqui, embora eu já tenha feito vídeo de fechamento diário, mas quem não viu, né? Eu vou só fazer um apanhado aqui. No gráfico diário, traçando esse novo Fibo, olha como faz sentido os três, as regiões, né, na verdade. Olha só, depois de chegar aqui no 100%, ó, ele veio, subiu e travou aqui no 7,6, conseguiu romper. Foi até o 61, voltou para o 7,6, rompeu o 61, fez pivôzinho, ó, chegou nos 50%, sentiu, mas foi embora, parou nos 38, voltou para os 50, tá vendo? Parou nos 38 de novo, 50, e aqui ele foi embora, ó, chegou até a romper um pouco os 23,6, mas foi rompimento falso. Com esse rompimento falso, ele desabou, chegou até os 100% e agora está brigando entre o 100 e o 111 aqui, ó. Muito interessante, tá? Essa região é muito importante. Se o ouro realmente perder a região do 111, ele vai sim engatar uma tendência de baixa, tende a vir até os 308,72, tá, pessoal? Então, atenção aí para o ouro no gráfico diário. Não vejo compra pelo gráfico diário, pelo semanal tem, pelo gráfico diário ainda não.
Pode ser que tenha, dependendo do fechamento de segunda-feira. A gente vai conversando sobre isso, se Deus quiser, beleza? Ouro está aí também no gráfico diário, tá? O milho no gráfico semanal, pessoal, travadaço aqui, acumulando aqui, depois de um longo rally de alta, acumulando no topo, o que sugere aí novas operações de compra, nova força compradora entrando no milho também, tá? Mas de qualquer forma ainda não temos nada mais acionado, vamos por assim dizer, no milho, né? Temos tão somente aqui, pessoal, um 9.3, tá? Rompendo a máxima do candle dessa semana, ativa o 9.3. E aí isso fica bastante interessante, mas eu gostaria de ver o milho um pouquinho mais consolidado aqui, pelo menos mais uma semana, antes de ativar esse 9.3. Embora eu acho que o candle já foi bem pequeno, já está pronto para ser ativado isso daqui, tá? Vamos aguardar, o milho está bem interessante, pessoal. Estou comprado no milho, para quem me acompanha sabe, né? A gente comprou aqui nos 80,07, foi nesse dia, e aí nós estamos praticamente no 0 a 0. Precisa dar uma rompida no milho para ficar tudo bonito. E o boi? Olha o boi. Boi fazendo aqui um 9.3 lindo, pessoal, no gráfico semanal, tá? Gráfico semanal. 9.3, lindo, lindo, lindo no boi, ok? Claro, toma só cuidado porque já subiu muito, estamos aqui com divergência de baixa no estocástico, mas é o 9.3 sim, o papel está em tendência de alta, tudo, ainda não temos sinal de reversão, não tem um topo duplo, não tem nada aqui, temos apenas o 9.3, rompendo a máxima desse candle, ou seja, 28782, vamos colocar até com magnético aqui para ele ficar travado no topo mesmo, pronto. Rompendo 28782, pode ser ativado esse 9.3 de compra no boi. E o café, pessoal, o café deu uma porrada essa semana, né? Quase 6% de alta, vai travar, que tende pelo menos a travar aqui na média 8,9, como já travou aqui, e aqui tende a não ser diferente, tá? Claro, ele pode ir embora, se for embora vai fazer um pivô lindo e vai tentar chegar até a média de 200, que a média de 200 vai estar caindo, obviamente, pode ser que ele trave então mais ou menos aqui no 61 de Fibo, beleza? Então, nada por enquanto no café pelo gráfico semanal, pessoal, não vejo nada no café pelo gráfico semanal. E agora, começando as ações, eu vou dar uma olhada em PetroVale, não vai ser essa que eu vou fazer a análise mais detalhada, tá? Mas só um panorama semanal aqui da Petro e da Vale. Petrinha aqui sentindo região de resistência, tá? Sem nada para fazer no momento pelo gráfico semanal. Precisa esperar. Desculpa, pessoal. Precisa esperar uma definição aí melhor da Petro, tá? Ou ela rompe ou ela volta. Ela está tentando romper, está tentando ficar aí acima da média 8,9. Nessa semana confirmou esse rompimento, mas precisa de um pouco mais de vontade, de volume para continuar subindo a Petrinha, tá? E a Vale, pessoal, vamos ver a Vale. Vale deu uma porradinha para cima, né? Tava meio travadona, não sei o que, fez esse 9.2, olha só. 9.2 ativou, foi embora, 7% de alta quase em uma semaninha, tá? E aqui no gráfico diário a gente tinha comentado, ó, candlezinho de retração, depois de um candle de expansão, formou uma barra preta ignorada, rompeu essa barra, subiu, beleza? Tínhamos comentado isso daí no gráfico diário, em mais detalhes é só você ver lá. E aqui no semanal agora também não tem o que fazer, beleza, pessoal? Deixa ela subir, já está subindo, subiu 8%, deixa ela fazer, provavelmente ela vai chegar aqui nos R$74, vamos aguardar, beleza? Agora sim, pessoal, vamos dar uma analisada em Oi, tá? Para a gente ver se mudou esse panorama da Oi, que estava em tendência de baixa clara, nos gráficos maiores. Vamos ver como é que está a Oi, tá? Bom, gráfico anual da Oi, pessoal, não tem muito parâmetro, né? Porque é gráfico anual, aqui na nossa bolsa é bem difícil, né? Isso daí. Mas a gente pode ver de forma bem precária por esse gráfico que a Oi ela já tentou violar, pelo menos ela já violou, né,
o topo do ano anterior, ou seja, ela está tentando ficar acima do ano anterior, isso é muito bom, tá? E também a gente pode ver, pessoal, duas coisas, e aí entra um pouco de subjetividade na análise. Eu não sou muito fã de análise subjetiva, né? Mas só para fins educacionais aqui a gente vai trocar essa ideia. Vamos lá, olha só. E eu também confesso para vocês que não vi os gráficos antes, tá? Tô vendo agora aqui com vocês, pessoal. Então me perdoem qualquer análise errada aí que eu venha fazer, tá? Tô aprendendo junto com vocês. Vamos lá, pessoal, olha só. Então a OIBR vinha aqui numa tendência de alta, caiu abaixo da média de 9, que é a única média que nós temos agora, que está vindo aqui a média de 20, mas ainda está bem fraquinha, né? E a banda de Bollinger também agora que está surgindo. Muito bem. Fato é que se a gente seguir pela média de 9, ela está em tendência de baixa, o que média de 9 no gráfico anual é bem relevante, certo? Beleza. Aqui ela formou um fundo em 2016, subiu, caiu de novo, tá? E agora está tentando subir de novo. Então nós temos o seguinte, nós temos quem considera que o fundo foi aqui, nós estamos vendo a formação de um possível fundo duplo, tá? O que é muito bom, o que é muito legal, tá? Já pensou um W mais ou menos desse tamanho aqui, pessoal? Olha só o potencial de subida da Oi de novo, tá? Extremamente interessante. Ainda que você ignore, né, esse início de perna, considere aqui um pivôzinho e comece o W desde aqui, ainda assim, ó, tem um potencial de valorização gigantesco, tá? Do 1,80, R$2 até os 52, pô, é muita grana, pessoal, é muita grana, daí 2.000% quase de valorização. Muito bem, então Oi, quem considera o fundo aqui embaixo, né? Esse fundo aqui, a mínima realmente do candle, peraí, pessoal. Ah, não, olha só, o gráfico não estava me mostrando tudo, olha que interessante, porque eu estava achando que terminava aqui, ó, não termina. Então nós temos uma única interpretação, que é a que eu ia fazer em seguida. Falei para vocês, tinha duas, uma era o W, tá? E outra, podemos considerar agora uma outra interpretação, que é o quê? Que é um rompimento falso, um trap, né? Os ursos foram armadilhados aqui, como diz o nosso mestre Stormer, pessoal. Os ursos foram armadilhados aqui, tá? Então, isso significa que essa força compradora vai tentar estopar os ursos. E onde está o stop dos vendedores aqui? A gente pode imaginar que os stop dos vendedores estão aqui, porque por algum motivo entrou muita força vendedora aqui e não deixou o preço continuar subindo. Vendedores então estão vendendo pesado aí, tá? Então, os ursos os touros, quem comprou aqui, quem armadilhou os ursos vai tentar estopar também tanto esses ursos que venderam aqui no rompimento, quanto esses que estão vendidos aqui. Isso pode trazer um movimento enorme de alta, tá? Enorme de alta, pelo menos aqui até a média de 9, pessoal, beleza? Então temos um trap aí analisando o gráfico anual. Lógico que esse candle ainda não fechou, ok? Ele só vai fechar dia 31 de dezembro. Então, atenção para tudo isso, tá? Mas temos aí um trap. Já foi acionado, inclusive, porque foi... Aliás, não foi acionado. O acionamento vai ser só no rompimento da máxima dele o ano que vem, beleza? Então, mas é bom ficar de olho. Esse é o cenário anual de OIBR, tá? Cenário mensal, pessoal, vamos lá. Gráfico mensal, o que nós temos aqui? Nós viemos de uma tendência grande de baixa, ele deu aqui um repique forte, entrou força compradora aqui. Se a gente fizer uma junção de barras aqui, a gente vai ver que isso daqui é uma barra elefante. Olha o tamanho dessa barra, inclusive essa barra engolfou, pessoal, e ela engolfou esse último movimento de baixa todo, olha só, tá? Essa barra engolfou todo esse movimento. E aí, o que aconteceu? Os vendedores foram aniquilados aqui e surgiu uma dúvida com relação ao movimento de OIBR, né? Vai subir
ou vai cair? Vai subir ou vai cair? Lateralizou. Lateralizou, foi caindo meio sem vontade, mas foi caindo, claro. Foi caindo, foi caindo. De repente, os vendedores falaram: opa, vencemos a batalha. Aniquilamos essa barra verde que estava impedindo a gente de continuar caindo, impedindo a gente de continuar levando o preço para baixo. Acontece que os compradores entraram novamente. Foi uma armadilha isso daqui. Aquela armadilha lá no anual, nós estamos vendo agora aqui no mensal. Olha aqui a armadilha, ó. Foi uma armadilha. E essa venda toda dos ursos aqui, ó, que esse é o último candle deles, o último evento importante, né? Essa barra aqui, ó, ela foi completamente anulada. Ela foi completamente anulada por essas barras aqui, ó. Então foi feita uma nova barra elefante no gráfico mensal de Oi. O que está acontecendo agora? Uma lateralização, uma nova lateralização da mesma forma que foi feita uma lateralização aqui, mas agora já é a segunda barra elefante. Já tem muito comprador entrando aqui, é muita gente comprando aqui, é muito investidor comprando aqui, tá? E os vendedores não estão mais conseguindo contornar essa situação. Tá? Não estão conseguindo contornar a situação. Agora, o que está acontecendo aqui? Lateralizando, formando um power breakout, tá? Um powerzinho. Não é um power de livro, não é um power tão bonito assim, mas é um powerzinho. E isso pode fazer com que a Oi também continue explodindo o seu movimento aí para cima. Beleza? Então, análise mensal de Oi, pelo menos o que eu vejo é isso. No gráfico semanal, a gente também vê bem fortes daqui. Se a gente tirar inclusive o zoom, a gente vai ver aqui a primeira barra elefante aqui, ó. Ó como a queda foi íngreme e olha a alta, foi vertical praticamente a alta, ó. Aniquilou de vez. Aí foi caindo devagar, rompeu. No que rompeu, ó, subiu forte de novo, tá? Subiu forte e travou. E olha só por que tá travado lá no mensal. Olha onde tá o Oi aqui no semanal, ó. Terra de ninguém, pessoal. Terra de ninguém aqui, ó. Tá? Meio das duas médias. Aqui não tem nada, não tem o que fazer, pessoal. O preço aqui pode tanto cair quanto subir. Pelo gráfico mensal, como a gente vê o movimento do mensal e o movimento que está sendo formado ainda no anual, eu falo que a maior probabilidade é de estourar para cima isso daqui, tá? Mas a gente não tem assim, a gente não pode ter certeza nunca do mercado, né? Mas por estar nessa zona, nessa faixa de Gaza que a gente costuma chamar, essa probabilidade ela não é tão grande quanto se, por exemplo, estivesse sendo feita essa consolidação aqui em cima já, tá? Aqui em cima, tá? Aqui sim, a chance de romper seria muito maior do que aqui. Mas olhando o gráfico mensal, a gente pode dizer sim que há grande chance de rompimento dessa lateralizaçãozinha aqui, que é essa lateralização no semanal, tá? E aí no mensal a gente tem aqui, ó, 14,10 a próxima região de resistência, tá, pessoal? Porque esse daqui já está em 30 e poucos reais. Vamos ver aqui, ó, no mensal, tá? Exatamente, ó, 14,10. É um potencial gigantesco de lucro, tá, pessoal? Então, atenção aí para Oi, beleza? E aí nós temos o gráfico semanal. No gráfico diário, pessoal, aqui a Oi já passou, tá na lateral ainda, né? Mas ela já está querendo engatar um pivôzinho de alta aqui. Ainda não conseguiu, tá? Ainda não conseguiu, mas de repente rompendo aqui a máxima desses candles aqui, pode sim ser pensado com carinho para tomar uma posição na Oi, beleza? Essa é a análise de Oi que eu tenho para o momento, tá? É uma análise bastante positiva, pelo menos no meu entendimento, beleza? Vamos ver a PRIO. PRIO é o outro papel que eu marquei de ver aqui. E vamos lá. Primeiro, o gráfico anual de PRIO também é bem precário, obviamente, né? A PRIO, ó, ela já rompeu a máxima do ano anterior, né? Então, e está inclusive na máxima agora, diferente da Oi que rompeu e voltou, a PRIO, ela rompeu e ainda está acima da máxima do ano anterior, né? Falta pouco tempo para acabar o ano, né? Falta apenas pouco mais de um mês para acabar o ano, então tá bem interessante
esse candle até o momento, né? Um candle de continuidade de alta aí no gráfico anual, né? Média de 9, que é a única que nós temos aqui ainda virada para cima, preço trabalhando acima dela, né? E a resistência que nós temos aqui no gráfico anual seria aqui, né, pessoal? Mais ou menos aqui, esse patamar aqui, tá? Beleza. No gráfico mensal, o que nós podemos ver no gráfico mensal? Além da banda de Bollinger bugada aqui, maravilha, não? O que nós podemos ver no gráfico mensal? No gráfico mensal, a gente pode ver que, costumeiramente, pelo menos desde 2016, a Prio está em tendência de alta, bonitinha, comportadinha, olha só. Fez essa barra aqui, que é a barra da crise de março, né? Recuperou praticamente toda e agora ela arma aqui, olha, piu, tá vendo? O que é isso aqui, pessoal? O que é isso que está sendo armado aqui agora? E falta aí uma semana, mais ou menos, para encerrar esse candle mensal. Temos 2 setups aqui, pelo menos, pessoal. Nós temos um... Opa, não é isso que eu queria, pera aí. Nós temos 2 setups aqui, pelo menos, no mensal. Nós temos um 1, 2, 3 de compra, tá? Na região das médias, interessantíssimo. Nós temos também um 9.4 aqui, bem interessante também, tá? Tínhamos também um TF aqui, ó, que já foi acionado. Já foi acionado um TF. Quem entrou por esse TF aqui, ó, já está aí com 12% de lucro em menos de um mês, pessoal, tá? Então, tá muito bonito. A Prio, tanto no anual está interessante, quanto o mensal também está interessante, tá? Também está interessante. Se a gente colocar aqui, ó, uma linha aqui, ó, a gente vê que essa força vendedora toda, ela já foi aniquilada aqui, ó. Aqui foi aniquilada, né? Os vendedores tentaram fazer voltar o preço, mas já tinha sido perdida toda essa região. Os compradores que conseguiram, os compradores fizeram muita força aqui, pessoal, para romper toda essa barra aqui, ó, para neutralizar essa barra, tá? Fizeram força, conseguiram neutralizar. Você acha que eles vão deixar? Você acha que eles vão deixar os vendedores fazerem outra barra dessa aqui? É muito difícil. Eles vão falar: bom, a gente teve tanto trabalho para conseguir aniquilar essa barra de março aqui e agora nós vamos entregar isso daí de mão beijada. Eu não, eu vou continuar na compra aqui, eu vou continuar forçando o mercado para cima, tá? E é o que eles estão tentando fazer. Se eles vão conseguir ou não, só o tempo vai dizer, mas pelo menos é o que eles estão tentando fazer até o momento, tá? Então, atenção aí para Prio, claro. Ainda falta um pouco mais de uma semana, né? Em dias úteis faltam aí 6 dias para fechar o mês, mas por enquanto está fazendo aí um 9.4 e um 123 de compra, beleza? Muito interessante. E no gráfico semanal, Herrerias? Bom, gráfico semanal, olha que legal. Vamos lá. Veio a crise, teve um recuo aqui, um repique forte, né? Veio testar a média de 89, brigou um pouquinho, fez pivô de alta, ok? Subiu meio lateralizado até aqui em cima, agora fez um recuo um pouco mais forte, mas olha só, olha o candle semanal que fez a Prio nessa última semana, pessoal. Isso daqui é uma barra de força. Ah, então quer dizer que tem uma barra elefante aí? Não, para mim não tem barra elefante aqui, pessoal. Barra elefante da Prio foi essa. E nem essa eu não posso falar que é barra elefante sozinha. Se eu fizer uma junção de barras, aí sim, ó. Se eu fizer uma junção de barras, sim. Porque aí vai ser uma barra elefante com um pequenino pavio aqui, tá vendo? Muito bem. Isso daqui é uma barra de força, não é uma barra elefante, tá? Olha as bandas estreitas, lateralizadas. Logo, logo vai vir porrada para algum lado, tá? Como se a alta dessa semana de 27% já não fosse uma porrada por si só, né? Mas, aparentemente, a Prio, se romper a máxima desse candle semanal, tem tudo para fazer belo movimento de alta. A Prio tá bem interessante também, tá? Gráfico diário a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, pessoal. Olha aqui, ó. Ela veio caindo, né? Lateralizou aqui, caiu, formou aqui, ó, um fundo duplo, tá? Um W, veio embora, já atingiu aqui, ó, o alvo do W, tá vendo? Atingiu o alvo do W. Muito bem. O que aconteceu agora?
fez essa baita barra de alta aqui na quinta-feira. Isso daqui é uma barra elefante. Isso aqui é uma barra elefante no gráfico diário, beleza? Mas é uma barra elefante depois já de um movimento de alta. É uma barra elefante já longe da média 20. Provavelmente isso daqui é uma barra elefante de exaustão. Tanto é que agora formou-se aqui um inside bar, tá? Um inside bar. E o que, que nós vemos na PRIO agora? Temos duas possibilidades aí. A primeira é formar uma barra de queda ignorada, o que eu acho difícil, tá? Principalmente porque, por mais que seja um inside bar, é um inside bar com uma barra de 6%. Isso aqui tem 6% de queda, pessoal. É uma barra grande, tá? Então, se der a compra aqui na segunda-feira, já vai estar muito esticada essa compra, beleza? Mas é uma análise que pode ser feita. Uma segunda análise é essa barra aqui ser realmente uma barra de exaustão e o preço começar a lateralizar aqui dentro dessa barra, ou seja, o preço ficar nesse range todo aqui, ó, por algum tempo, lateralizando aqui, ó, tá? Aí ele cai, aí ele sobe, e ttt, beleza? Para a média de 9 subir, se ajeitar, porque agora ela está com uma agulhada violenta aqui para cima. Para a média de 20 também conseguir assimilar isso e se ajeitar aqui, formar de repente um breakoutzinho ou algum outro setup e aí ir embora o preço, tá? Então, a análise de PRIO no diário é essa. E, por fim, vamos ver o último ativo de hoje, que é CVC. Olha a CVC que interessante. Vamos começar pelo anual, né? Opa, não foi? Espera aí. Beleza. CVC anual tá pior ainda, a situação do CVC, né? Mas, fazendo uma análise crua aqui, uma análise precária, a gente vê que aqui nós temos uma zona importantíssima de suporte. O preço trabalhou por 3 anos acima dela, 4 anos, aliás. Nesse ano, chegou a cair forte, mas segurou nela, entrou força compradora e agora ainda está acima dessa região, ok? Candle está preto, está com uma bela de uma desvalorização nesse ano, claro, teve aí, o principal motivo foi o Covid, né? Mas enfim, é isso que nós temos até o momento em CVC. Por enquanto está respeitando aí esse suporte, tá? Gostaria de ver CVC fechar pelo menos acima desse patamar aqui, ó, que é a abertura do ano de 2017, tá, pessoal? Seria interessante isso daí acontecer, tá? Mas para isso acontecer, o papel precisa subir aí 25% mais ou menos. Não sei se ele vai ter força esse ano para isso, mesmo porque a segunda onda do Covid já está aí no norte do país, no norte do globo e tudo mais, né? Então, é um papel para ficar atento. O gráfico anual não está tão bonito assim, a gente não tem muita informação, mas não está bonito, tá? No gráfico mensal, pessoal, a gente tem o que? A gente tem uma tendência de alta muito bonita que vinha vindo desde lá de trás, né? Formou aqui um topo duplo, tá? Tentou ainda dar uma reversãozinha, aí chegou a crise, desmoronou a CVC, entrou um repique forte, sentiu a média de 9, caiu de novo e é aquilo lá que eu venho conversando com vocês, que eu falei do caso da PRIO, acho que foi a PRIO mesmo que a gente acabou de ver, né? Olha só, último evento que nós temos aqui de baixa, tá? Qual foi? Foi esse evento aqui, ó. Esse evento aqui. Vamos traçar a reta certinha aqui, ó. Tracei até ela meio subindo, tá? Mas tudo bem. Esse foi o último evento. O que aconteceu? Muita força vendedora aqui. Os compradores vieram, falaram, não, vamos tentar fazer esse negócio subir. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Opa, agora sim, ó. Aniquilamos esse último evento de venda aqui, ó. Foi neutralizado. Aí os vendedores falaram, poxa, os compradores entraram com vontade aqui. Vamos tentar jogar esse negócio para baixo. Tentando, jogou bem para baixo. Mas o que acontece? Nós tínhamos todo este evento aqui, ó, de compra, tá? Tínhamos todo esse evento de compra. Então, ele só vai ser neutralizado, esse evento, se perder essa região aqui. Opa, peraí que tá traçando errado aqui. Se perder essa região aqui.
O que antes era aqui, agora passou para baixo. Então, os vendedores têm um pouco mais de trabalho agora para conseguir neutralizar essa força. E parece que está entrando comprador de novo no pedaço aqui em CVC. Isso significa que vai partir para cima e não sei o que, e tá. Não, não significa nada. Nós temos aqui uma possível tentativa, tá, de pivô de alta, que ainda não está sequer confirmada essa possibilidade, porque esse candle precisa fechar antes de qualquer coisa, e se ele conseguir fechar fazendo 9.1 aqui, ó, que não é fácil, vai ficar lindo, lindo, lindo. Aí sim vai ficar muito bonita a CVC, tá? Por enquanto, nada ainda. Enquanto estiver abaixo da média de 9, principalmente, nada de atrativo na CVC no gráfico mensal. E aqui está o gráfico semanal, e a gente vê também, além do bug aqui da banda de Bollinger, né? A gente vê aqui, olha só, a força de vontade dos compradores aqui em levar o preço para cima, né? Os vendedores já um pouco mais cautelosos em relação a todo esse movimento aqui, né? Eles derrubaram bem o preço, mas estão bem mais cautelosos, e agora aqui formando um 9.1 no gráfico semanal, tá? 9.1 no gráfico semanal, com divergência aqui no estocástico. Ó. O estocástico está levemente inclinado para cima, enquanto ficou todo esse tempo aqui apontado para baixo o preço, beleza? Então, temos um 9.1 de compra no gráfico semanal com divergência no estocástico. No mensal, nós ainda não temos nenhuma coisa interessante no mensal, muito pelo contrário, nós temos aqui uma resistência importante na média e outra aqui em cima. E no gráfico anual também está bem complicado o caso da CVC. Beleza, pessoal? É isso. O vídeo mais ou menos ficou a duração aí da média dos vídeos semanais que a gente faz. Eu espero que vocês aproveitem esse resto de domingo. Descansem bastante, curtam a família e é isso. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã. Bons trades a todos. Amanhã à noite a gente volta a conversar, beleza? Falou, pessoal.